Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, se você estiver assistindo em outro horário. Seja bem-vindo a mais essa live, em que a gente vai conversar, claro, sobre o Poder Legislativo. E hoje a gente vai falar sobre a função de legislar, a função legislativa da Câmara Municipal, do vereador. Só aguardar mais alguns segundinhos para ver se chega mais alguém aqui na live. Boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos para esse nosso papo de hoje, então, sobre a função de criar leis, né? Conhecida como a função mais importante, mais famosa do Poder Legislativo. Não é à toa, né? Não é para menos, afinal de contas, o nome da nossa instituição é Poder Legislativo. Então, essa expressão já nos remete a essa ideia de criar leis e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa noite pessoal que está chegando, boa noite ao meu noivo que veio aqui prestigiar a minha live. Tudo bem, Alan? O Alan hoje estava já ansioso por essa live, né, Alan? Conversamos ali no direct. Seja bem-vindo, querido. Muito boa noite. O Marlon, a Maria, enfim. Vamos começando a nossa conversa. E enquanto o pessoal chega, e também depois eu vou salvar essa live lá no canal do Telegram e também no meu YouTube, para o pessoal que não puder assistir agora, vai ter a oportunidade de assistir depois também. Então, como a gente havia combinado, né? O nosso papo de hoje é fazer alguns comentários, fazer umas reflexões, umas divagações aqui sobre essa função de legislar, que é aí, que é a função, né, a tarefa que mais identifica o Poder Legislativo, que, como eu disse, até pelo fato do próprio nome da instituição Poder Legislativo, né? Então é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Essa função de legislar, ela já nasceu, né? O Poder Legislativo já nasceu com essa atribuição de criar leis e de fiscalizar. Tanto que a nossa Constituição coloca como sendo as funções. Ela não fala assim, né? Mas a gente entende que são as funções típicas, que são as funções principais do Poder Legislativo: criar leis e fiscalizar o Executivo. Boa noite, pessoal que está chegando depois, que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Sejam bem-vindos. O Humberto, o Heitor chegou por aqui, a Ana também. Tudo bem, Ana? Então, como eu estava falando, a função de criar leis, ela nasceu com a própria concepção, né, da instituição Poder Legislativo lá atrás, lá no século XVIII, quando o Montesquieu começou a falar. Na verdade, é bem mais antigo do que ele, mas enfim, né, essa tripartição dos poderes ficou conhecida com ele, e aí ele já falava dessa importância de a gente ter essa separação, essa divisão de atividades, né? Então, o que basicamente caracteriza a função de legislar? Além de, claro, que é a atividade, a tarefa mais conhecida, que é apresentar projetos de lei, que é você tirar uma ideia, colocar uma ideia no papel, uma proposta, algo que você enxergou que pode ser concretizado numa ação, num projeto, numa obra, num serviço, numa política pública, né? Então você tira essa ideia, tira isso do campo das ideias e coloca isso no papel, transforma isso num projeto. Então, essa apresentação de projetos, você está exercendo essa atividade legislativa. Quando você está também lá na Câmara Municipal, por exemplo, aprovando ou rejeitando propostas, projetos de outros vereadores, ou do prefeito, ou de uma comissão, enfim, independente de quem iniciou essa proposta, você está ali participando da votação, da aprovação, da rejeição, você está exercendo essa sua atividade, essa sua prerrogativa, né? Que é uma prerrogativa, é um direito, digamos assim, do vereador. Então você está exercendo essa função. Quando você apresenta emendas também às propostas,
mesmo que não, você pode não estar criando um projeto em si, mas você está propondo alterações, propondo emendas em projetos de colegas, em projetos do prefeito, por exemplo, você também está exercendo essa atividade legislativa, essa atividade legiferante, né, como chamam os especialistas, os advogados, né? Por falar em advogado, acabo de receber aqui também meu colega, doutor Danilo Falcão, meu querido, meu professor, né, também. Seja muito bem-vindo, querido, obrigada pela sua presença aqui. E, além de apresentar projetos, aprovar, rejeitar propostas, apresentar emendas, né, aprimorar, quando o vereador apresenta emendas, ele está nada mais do que aprimorando, do que melhorando um projeto que algum outro colega apresentou. Então, essa também é uma atividade que se enquadra nessa função legislativa. E o processo inverso também de criar leis, né? Ou seja, o caminho inverso disso, que é revogar leis. Então, porque o vereador também pode revogar leis, né? Tirar leis do mundo jurídico, eliminar aquelas leis que não servem mais, que não têm mais utilidade para o município, que por algum motivo já estão defasadas, já estão desatualizadas, a realidade do município, o contexto já mudou e aquela lei em algum momento ela serviu e agora ela não serve mais. Então a Câmara também tem esse trabalho de revogar essas leis, tá? Então esse trabalho também faz parte dessa função legislativa, né? Oi, Raimundo, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo não te via por aqui? Seja bem-vindo. Legal da live é que o pessoal vai se cumprimentando, vai se encontrando aí, vai conversando, né? É muito bacana isso. É muito legal fazer live, ver o pessoal interagindo ali. Beleza, dito isso, quais as principais normas e quais as principais áreas, quais as principais frentes, né, de atuação do vereador dentro dessa atividade de criação de leis? Vamos ver o que o pessoal, o que vocês chutam aí, o que vocês acham, imaginam que sejam as principais leis, as principais normas que os vereadores podem atuar de forma significativa, podem realmente exercer essa função de legislar, né? Essa função legiferante. Se quiserem, colocando aqui nos comentários o que vocês acham. Mas, no meu ponto de vista, a principal... É que tudo é importante, né? Mas, enfim, no meu ponto de vista, a principal frente, assim, digamos, de atuação do vereador nessa questão legislativa, para mim, é a atuação do vereador na tramitação das leis orçamentárias, né? E já vou explicar por quê. Bom, na verdade, é meio óbvio, né, que as leis orçamentárias, todo mundo sabe que é o conjunto de normas ali, de leis, de planejamento, na verdade, a gente chama de lei, mas é o planejamento orçamentário do município, onde vai estar tudo que o município vai ter de investimento, de obras, de serviços e tudo mais. Apesar de não ser do vereador a capacidade, a competência de iniciar esses projetos, mas vai ser do vereador a obrigação, a capacidade, a competência de aperfeiçoar, melhorar esses projetos, propor alterações, propor emendas nessas leis orçamentárias, né? Então, eu vejo como fundamental porque o prefeito vai elaborar esses projetos, elaborar esse planejamento orçamentário dele com base na plataforma, né, de governo dele, com base nas propostas pelo meio das quais ele foi eleito e tudo mais. Ele vai colocar essas ideias vencedoras nas urnas daqui a pouco, né? Então, o próximo prefeito aí vai colocar toda essa plataforma de governo vencedora em projetos, em leis, e vai mandar para a Câmara Municipal, porque a Câmara tem essa prerrogativa de autorizar esse orçamento, esse investimento, esses investimentos que o prefeito vai fazer. Então, a atuação do vereador na Câmara em relação a essas leis orçamentárias, esse contraponto que o vereador tem que fazer, essa análise, né, essa passada de pente fino nesses projetos que o prefeito apresenta, isso também faz parte da atividade legislativa, né? Porque ele está apresentando emendas, ele está aperfeiçoando
esses projetos que o prefeito apresentou, né? Não é porque é prerrogativa do prefeito elaborar essas propostas que o vereador não tem que interferir, bem pelo contrário. O legislativo tem sim que interferir na questão orçamentária, ele tem que ler tudo com muita calma, ele tem que estudar, ele tem que olhar a viabilidade disso, ver se realmente faz sentido aqueles projetos que o prefeito apresentou, o que realmente a comunidade precisa. Será que é isso que a comunidade precisa, que a cidade precisa? Né? Então o vereador ele é esse olhar da comunidade, da sociedade no município, então ele precisa estar atento a isso, né? Para que o nosso orçamento não seja só uma mera peça de ficção, como muitos costumam ser. A grande parte dos orçamentos aí a gente vê que é uma mera peça de ficção, porque na verdade depois na prática não é aquilo que vai ser executado, não é aquilo que vai ser implementado, que vai ser investido e tudo mais. A gente vê completamente desfigurado depois no final do ano, né, o orçamento que a Câmara tinha aprovado. Então, uma atividade muito importante do vereador dentro dessa questão legislativa é a aprovação, a análise das leis orçamentárias quando essas leis chegam na Câmara Municipal. Oi pessoal, oi Fábio, Márcia, bem-vindos todos. A Rejane, a Tereza. Legal. Bom, além das leis orçamentárias, alguém chuta alguma outra legislação super importante que o vereador atua, que o vereador pode ser um protagonista nesse processo, que o vereador pode realmente interferir e exercer com plenitude essa atividade legislativa? Ninguém falou nada, né? Então eu vou falar. Bom, uma outra lei municipal que o vereador pode atuar, não só pode como deve, são as leis tributárias, né? Tem muita gente que pensa que o vereador não pode também interferir nas leis tributárias, que isso é atividade do prefeito, que isso é prerrogativa do prefeito. Não é. As leis tributárias, tá? Tudo que diga respeito aos tributos municipais, tanto o prefeito quanto os vereadores podem sim apresentar propostas, soluções, mudanças nos tributos municipais, criação, extinção, modificação de tributos municipais, tá? Então tá aí mais um trabalho importantíssimo para o vereador desenvolver no município, é fazer toda essa análise, toda essa revisão da questão tributária no município. Outra lei fundamental também que o vereador pode atuar, pode trabalhar em cima disso, é a questão da urbanização. Tá? Então não é só função do prefeito pensar e desenvolver políticas pensando a questão da urbanização. O vereador também tem competência para isso, tá? Então toda a questão de uso e ocupação do solo, plano diretor, o código de posturas, né, que vai falar sobre o ordenamento do território. Enfim, o uso dos espaços públicos de uma maneira geral, a questão da verticalização, aonde pode construir prédio, aonde não pode, a questão das áreas comerciais, o que é área residencial, o que é área comercial, a questão das calçadas, tem padrão, não tem padrão, qual que é o espaço, né, a metragem que as pessoas podem construir ali da calçada até começar a obra, enfim. Todas essas questões do ordenamento do solo do território é trabalho também, é competência também do vereador. O vereador também tem que estar atento e propondo soluções nessas questões de uso e ocupação do solo, tá? Então, falamos da atuação do vereador frente às leis orçamentárias, falamos da atuação do vereador frente à questão das leis tributárias, né, dos tributos, dos impostos municipais, o vereador tem competência para atuar. A questão da urbanização, então todo o uso e ocupação do solo, plano diretor, como a gente falou agora, né? Os códigos municipais de saúde e educação. A Constituição fala que o município ele pode suplementar, né, complementar a legislação federal e a estadual no que couber,
né? Então, o vereador também pode, desde que, claro, não interfira na questão da governabilidade, não interfira na questão da competência do executivo, na questão da estruturação de órgãos e de cargos, de servidores, o vereador pode sim atuar nessa questão dos códigos municipais de saúde, educação e outros códigos, tá? E além dessas leis principais, de que tem um peso maior, né? Sim, Humberto, o código de posturas daí entra ali na questão do uso e ocupação do solo, da questão do território, né? Entra também essa questão do código de posturas. E além dessas grandes normas, essas normas que têm peso bastante importante para o desenvolvimento do município, aí tem uma série de outras normas que o vereador pode exercer essa função legislativa, né? Por meio de decretos legislativos, que daí são normas que só cabem ali à Câmara definir, né? Não tem interferência do prefeito. Então, decretos legislativos, resoluções, indicações, requerimentos, moções, aí uma série de proposições legislativas que o vereador do dia a dia dele utiliza bastante, apresenta, propõe, né? Então tudo isso faz parte desse universo de criação de... A gente fala só, quando a gente fala em legislar e fiscalizar, a gente só fala criação de leis, né? Mas a gente não consegue ter uma dimensão de tudo que está por trás dessa atividade de criação de leis. Então são muitas leis importantes, são muitas normas importantes que o vereador precisa sentar junto com os outros vereadores, analisar, ver o que está atualizado, o que não está, o que a gente precisa interferir de forma, pela via legislativa, o que não é pela via legislativa, porque tem muitas coisas que o vereador pode atuar, pode fazer sem interferir na questão legislativa, sem criar leis, sem criar normas novas, né? Então tudo isso precisa debater junto à Câmara, com os outros colegas, com os técnicos, com os especialistas também, servidores da Câmara, enfim. Mas é realmente uma atividade bastante complexa, né? Porque a gente certas vezes de uma forma muito generalista, né? Cria leis. Tá, mas que leis que a gente pode criar? O que a gente pode interferir de fato no município? Né? Então aqui eu citei algumas normas importantes que de ouvir falar a gente sabe que é super importante, mas aí lendo assim um livro, uma coisa, a gente não consegue ter essa dimensão do quanto isso pode ser complexo e desafiador para um vereador, né? Especialmente para os marinheiros aí de primeira viagem que vão chegar agora na Câmara, né? Sem essa bagagem, sem essa visão de tudo que o vereador pode atuar e interferir. E aí, eu queria conversar com vocês um pouquinho também sobre a relação do prefeito, a relação executivo-legislativo nessa função legislativa, nesse trabalho de criação de leis. O poder, apesar de ser do legislativo a função principal, né, a função típica de criação de leis, é do legislativo, como o próprio nome já diz, como diz ali o princípio da separação dos poderes e tudo mais. Só que não é uma atividade exclusiva do poder legislativo, né? Porque é tão importante essa função de criar leis, é de tanta responsabilidade essa questão de criar leis, que a Constituição reservou funções para os dois poderes nesse processo legislativo. Tá? Então o executivo vai ter a função dele e o legislativo vai ter a função dele. Quer ver um exemplo prático? Não vou ficar falando teoria, vomitando teoria aqui, porque eu acho que não vem ao caso. Um exemplo prático, né? O prefeito identifica que tem um trecho lá de uma via importante da cidade que acontece muitos acidentes e precisa ser feita alguma interferência do poder público naquela região. Então ele tinha colocado isso lá no planejamento orçamentário dele, a criação de uma passarela, de um viaduto, enfim, ali, para que se reduza esses acidentes que aconteciam nessa via. Pois bem, estando previsto no orçamento, porque tudo que o prefeito for fazer tem que estar previsto no orçamento, que por sua vez vai ser autorizado pelos vereadores,
Então a Câmara é corresponsável por esse orçamento, por isso que vai ser realizado ao longo do ano. Essa ideia o prefeito colocou num projeto, mandou para o Legislativo, para a Câmara Municipal de Vereadores, para que os vereadores analisem, confiram se realmente está previsto no orçamento, a questão do valor dos investimentos, quem que vai prestar esse serviço, qual a empresa que vai ser contratada para fazer e tudo mais. Todos os detalhes o vereador precisa ficar atento, precisa acompanhar, né? Pois bem, o prefeito desenha esse projeto, mesmo estando previsto no orçamento, com recurso destinado para isso, não depende só da vontade dele. Por mais que esteja nítido, claro que essa é uma necessidade urgente, porque está acontecendo acidentes e mortes naquela região ali e tudo mais, o Legislativo precisa aprovar esse projeto. Então esse projeto vai passar por toda uma tramitação, todo um trâmite ali na Câmara Municipal, que aí vai ter as regras lá no regimento interno da Câmara, que vai dizer como que esse projeto vai tramitar, qual a ordem que esse projeto vai seguir, passar pelas comissões, quais comissões, quantas, qual o quórum de votação, quantos vereadores precisa para que esse projeto realmente vá ser executado, enfim, todas essas regras que a gente não vai falar aqui porque não daria tempo, é o Legislativo que vai decidir se realmente esse projeto vai ser aprovado ou não, tá? Então, se a Câmara entendeu que realmente, de fato, é viável, é importante, é necessário, é urgente, é de interesse público que isso seja aprovado, a Câmara aprova, o plenário aprova, e ainda não termina aqui o processo, ainda volta para o Executivo. Volta para o Executivo para que ele veja, para que ele confirme o que foi feito na Câmara, veja quais são as emendas que foram aprovadas, alterações que foram feitas, e aí sim ele vai sancionar esse projeto, né? Ele vai, de fato, sancionar, aprovar e aí mandar publicar, e só depois que isso vai surtir efeito aí no mundo jurídico, vai poder ser executado, né? E ainda se o Executivo ainda vetar esse projeto, vetar alguma alteração, ainda isso volta para a Câmara. Então, olha a importância... Por que eu estou falando tudo isso? Não estou falando de processo legislativo aqui, eu estou falando da relação do Legislativo com o Executivo nesse processo de criação de leis, nessa atividade legislativa que é o nosso assunto de hoje, né? Então, o Legislativo não está sozinho, não é dele, não é exclusivamente dele a responsabilidade de criar essas normas, essas leis municipais, tá? Vai ter sempre essa relação legislativo-executivo, por isso que é importante que os dois poderes atuem em harmonia, por isso que é importante que os dois poderes se respeitem mutuamente, né? Mas respeitar não é ser subserviente, respeitar não é fazer as vontades de um ou de outro, não é simplesmente assinar o que o outro poder manda, não. É cada um colocar a sua visão, o seu ponto de vista, se posicionar de forma firme, de forma independente. Não, a gente entende que é assim, né? Sem hierarquia, não existe hierarquia. Existem dois poderes que têm que trabalhar de forma autônoma. Parece óbvio, mas isso é tão óbvio. É que no papel é óbvio mesmo, né? A Constituição fala que são independentes, autônomos, mas na prática a gente vê que não é tão óbvio assim. Na prática a gente vê essa relação legislativo e executivo numa relação completamente desequilibrada, numa balança completamente pendendo mais para um lado do que para o outro. Normalmente a balança do executivo sempre com peso maior e o legislativo só validando e carimbando ali as decisões dos projetos do prefeito, tá bom? Então a gente precisa sempre lembrar disso, a gente precisa ter sempre em mente que nós somos um poder e como poder a gente tem sim bastante voz e bastante autonomia e bastante protagonismo nesse processo, nessa relação que tem que ser equilibrada. E por que a Constituição, por que as coisas são assim? Porque a atividade legislativa, criar uma lei, a gente não tem que criar lei por criar. Uma lei ela só vai ser criada quando realmente tiver interesse público ali, tiver interesse da coletividade. É claro que isso é um conceito vago, que isso é um conceito subjetivo, porque o que é interesse público para um pode não ser para o outro, afinal de contas a sociedade é muito heterogênea, né? Tem interesses para todos os gostos,
Então, é claro que o interesse público ele não vai ser 100% público, mas a gente tem que tentar, né, vocês como representantes precisam tentar pensar numa maioria, precisa tentar pensar no maior número de pessoas possíveis que vão ser atingidos com essa lei, com essa legislação, com essa norma que vocês estão criando, né? Então, por isso que a Constituição prevê essa participação dos dois poderes para que a gente aumente o máximo possível a possibilidade de realmente ter o interesse público aí sendo atendido, né? Isso também é a teoria, não? A gente acaba sempre caindo nessa coisa da teoria, só que na prática, eu tento trazer para vocês, claro, a teoria, mas eu acho importante também a gente de vez em quando botar o pezinho no chão e ver que as coisas às vezes não são tão bonitas assim, né? Porque o que a gente vê acontecer na prática, isso não só em Câmara Municipal, mas nas Assembleias Legislativas também, né? A gente vê muita interferência externa nesse processo legislativo, nesse processo de criação das leis. A gente vê interferências externas, não só do executivo, não só do legislativo, que esses são os dois legitimados para tomar as decisões, né? O legislativo sendo aí a voz do povo, a voz dos grupos, da diversidade que existe na sociedade, e o executivo como sendo a figura, né, que vai tirar essas regras do papel e colocar em prática, executar e fazer os investimentos. Então, a gente não vê na prática acontecer só esse processo legislativo acontecendo nesse âmbito. A gente vê muita interferência externa do poder econômico, por exemplo, né? Interferência da mídia, interesses particulares, interesses que só interessam ao próprio vereador e não à coletividade. Então, esses desafios todos, vocês aí, futuros vereadores e assessores parlamentares, vão ter que lidar com isso. Porque, infelizmente, o processo legislativo as decisões tomadas nas câmaras municipais acabam não sendo tomadas só com base nas vontades dos parlamentares eleitos, né, legitimamente para isso. Não, a gente vai ver sim interferência externa de poder econômico, da mídia, interesses particulares dos vereadores nesse processo de criação das leis. O que é um problema seríssimo, porque daí a gente vê um monte de lei sendo criada, muitas vezes que não tem um impacto social tão grande, não gera um resultado tão importante, tão grande como deveria ser para o município. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui. Por ser complexo a lei, cabe a participação dos dois poderes. Exatamente, Humberto, foi exatamente isso que eu falei. É bem isso mesmo. Pessoal que está chegando agora, boa noite. Bom, pelo fato justamente disso que a gente conversou, de a gente ter interferências externas dentro desse processo legislativo, e também, claro, aliado a uma série de coisas, aliado a falta de preparo de muitos vereadores, né, de muitas das pessoas ligadas ali ao vereador, de não ter essa qualificação para produzir leis de qualidade, tudo isso acaba trazendo uma consequência muito ruim para as casas legislativas, para os municípios, para o Brasil de uma maneira geral, que é a quantidade de leis que a gente tem hoje, né? A gente tem no Brasil uma quantidade absurda de leis, né? Tanto nos municípios quanto nos estados e em nível federal também, né? Então isso por diversas razões, né? Uma delas é isso que a gente conversou agora, a falta de qualificação de muitos parlamentares, de muitos vereadores que, por não ter esse preparo, por não ter essa visão, por não conhecer muitas vezes o município, por não conhecer muitas vezes as demandas da própria cidade, precisam apresentar números, apresentar resultados, né? Aí não é que precisam, querem, né, apresentar resultados, e aí acham que apresentar resultados para o município é criando leis, jogando um monte de norma, um monte de lei que não vai ter validade
para nada. Aí fica só abarrotando lá os arquivos da Câmara e só confundindo o eleitor em relação a isso, porque o excesso de leis, ele é prejudicial não só para a Câmara, porque daí você criando um monte de lei que não tem serventia de nada, você passa a sensação para a sociedade de que, tá, mas criam tanta lei, mas e daí? Que tá mudando na minha vida isso? Para que serve esse monte de lei? Para nada. Aí movimenta toda a Câmara, porque gera custo, né? Gera todo um custo, move toda uma máquina ali, servidores e recursos materiais e tudo mais, para criar um amontoado de papel que não vai ter serventia para nada, né? E por que isso é feito também? Porque essas leis são feitas sem ouvir as pessoas, sem ouvir quem realmente vai ser impactado por elas, se é que alguém é impactado por grande parte dessas leis, né? Então tem muita lei sendo criada que liga nada a lugar nenhum, né? Que nem aquelas pontes que fazem que liga nada a lugar nenhum. Pois é, esse excesso de criação de lei também é mais ou menos isso. É porque não é feito pensado, não é feito com estratégia, não é feito pensando, ouvindo as demandas, as reais necessidades das pessoas. O que o Humberto está dizendo aqui? A lei precisa inovar no mundo jurídico. Existem pessoas vendendo pacotes de leis com mais de 800 leis com justificativa pronta. Exatamente, Humberto. Muito legal tu ter comentado isso aí, porque isso vai ao encontro disso que a gente está falando, dessa ânsia, porque vocês que eu digo muitos vereadores, né, tem uma ânsia por produzir lei, por apresentar, eu criei tantos projetos. E aí faz isso que o Humberto falou, compra pacotes de leis na internet, porque aonde tem demanda, tem oferta, né? Se tem vereador querendo só fazer lei por fazer, vai ter gente vendendo pacote de lei pronta. Projetos que você pega lá de um outro município que não tem nada a ver com o teu município, de repente projeto de um município que a base da economia lá é o turismo, e o teu município, a base da economia é a agricultura. Aí você pega um projeto e copia e cola, vai sair um Frankenstein, né? Vai servir pra nada aquilo ali. Só pra você botar um númerozinho no teu relatório lá depois pra fazer campanha. Então, assim, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E não só a Câmara, eu digo porque aqui na Assembleia a gente vê isso acontecer também. De deputado que pega projeto de outro estado e sequer o assessor muda o nome do estado. Muda uma informação lá que não tem nada a ver com Santa Catarina, que a gente tá na cara que é cópia de outro estado, né? Claro, ainda bem que a gente tem uma consultoria jurídica, consultoria legislativa formada por servidores altamente capacitados, servidores efetivos de várias áreas de formação que fazem esse filtro, que analisam, que refazem todo o texto, refazem todo o parecer, inclusive. Né? Então aí eles conseguem pegar essa coisa aí e transformar realmente numa lei bem feita, com técnica e tudo mais. Só que muitas câmaras não têm esse corpo de consultores legislativos qualificados que a gente tem aqui na Assembleia. Muitas câmaras é um assessor jurídico para atender todos os vereadores. E aí como é que faz? Como é que a gente vai conseguir criar projeto de lei de qualidade e cada vereador abarrotando o servidor lá de proposta que não faz sentido nenhum. Então essas coisas a gente precisa pensar, porque não só de lei vive o legislativo, né? Tem tantas coisas, tem tantas coisas que a gente pode fazer, basta um pouquinho de criatividade, de abrir a mente, de ver o que está sendo feito aí fora, em outros estados, em outros municípios, até mesmo em outros países, por que não? Por que não pegar ideias do que estão sendo feitos fora do Brasil e tentar adequar para a nossa realidade, ver o que está funcionando, o que se adequa aqui para a gente? Muita coisa para ser feita. Mas não, a gente prefere ficar nesse mundinho fechadinho, copiando o projeto de lei dos outros, comprando pacote de lei pronta, para dizer que a gente está fazendo alguma coisa. E aí a gente não entende por que o legislativo é tão desvalorizado. Por que só o prefeito aparece na cena política do município? Por que agora na eleição começa a surgir um monte na época de campanha, a gente começa a dar risada dos candidatos a vereador, ninguém acredita, sabe que não vai fazer nada mesmo, né? Assim, que as pessoas pensam.
Então é muito triste o ponto que a gente, a que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos por conta dessas práticas que a gente vem trazendo ao longo de anos, sem questionar, sem fazer diferente. Então a gente precisa sair um pouquinho da caixa também. E essa função legislativa, essa função de legislar, eu acho que é a função que a gente mais precisa repensar. Apesar de ser a função dita principal do legislativo, dito típica, né? É a função que a gente mais tem que rever. Ai, tô chata, né? Tô só dando bronca aqui hoje. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. A Michelle, boa noite. O que me incomoda é que muitas vezes a prefeitura acha que a Câmara tá lá para servir eles e não a população. Exatamente. Tem a ver com essa postura passiva que a gente vive, porque o legislativo muitas vezes vive uma postura passiva completamente, né? Eu acho que é mais ou menos isso que tu está dizendo. A Câmara se coloca numa situação que ela está lá para servir ao prefeito. Ela não está para servir ao prefeito, ela está para atuar junto com o prefeito ali de forma parceira. São parceiros e não um subordinado ao outro. A Elizabeth, Elizabeth, minha aluna da formação Vereadores de Sucesso, obrigada pela presença, querida. Ela está perguntando, o vereador pode fazer e bancar um projeto com recurso próprio? Como assim, Elizabeth? Bancar um projeto com recurso próprio? Não sei exatamente. Precisava ter uma ideia prática para a gente entender o que você está fazendo. É claro que o vereador pode usar os recursos dele, o salário, o subsídio dele, para fazer, né, várias coisas, não tem problema. Mas eu precisava entender exatamente qual que é a tua dúvida. Se tu quiser, depois me chama no WhatsApp ou no direct, que daí a gente conversa melhor sobre isso. Ou manda aqui que a gente tenta esclarecer, o pessoal ajuda aqui também. Deixa eu ver aqui. O Humberto falou, na lei orgânica de Uberaba falava que o município era responsável por sua faixa litorânea. É esse tipo de coisa que eu tô falando. Ao invés de se cercear de pessoas técnicas e capazes, preferem facilidades. Exatamente. Então, gente, legislar, pra gente já começar a amarrar aí pro final, apesar de que eu tinha outras coisas aqui para falar, mas enfim, legislar é uma função de muita responsabilidade que o vereador às vezes acaba negligenciando, né? Negligenciando porque não é cobrado, porque não é exigido. Se é exigido, fica apresentando número de projetos e não de resultado. Não é verdade? Então essas coisas que a gente precisa repensar. A gente fala tanto em inovar. Vamos inovar a Câmara. Vamos inovar. Aí chega lá, as mesmas velhas práticas. Ninguém questiona. Aí chega lá o vereador lá que tá reeleito, no 4º mandato reeleito, dita as regras, porque aqui é assim, não é, Humberto? Aqui foi sempre assim, aqui é sempre assim. Que renovação é essa, gente? A gente precisa questionar, né? Outro dia eu postei nos stories, inovar é questionar o que já existe. Claro, o que existe e que não tá dando certo, porque tem coisas que existem, mas que super funcionam. Mas tem coisas que não funcionam mais, que não cabem mais no mundo volátil, dinâmico, complexo que a gente vive. A gente vive num mundo muito complexo, tal do mundo VUCA, né, que usam essa expressão, volátil, complexo, rápido, e tem um outro significado que eu não lembro. E o legislativo tá longe de acompanhar esse mundo VUCA que a gente está vivendo, mas tá muito longe. Ele continua sendo complexo, mas não na complexidade que o mundo vive. E a gente precisa acompanhar essas mudanças, a gente precisa dar as respostas que a sociedade está esperando da gente. Ou a gente está fadado realmente a ficar carimbando os projetos do prefeito, a ser realmente o taxista de luxo do município, né, que vai lá, um cidadão pede pro vereador levar ele no médico, vai lá levar, porque daí o vereador acha que é trabalho dele fazer isso, para poder garantir o votinho na próxima eleição. Aí a gente vai continuar sendo desvalorizado pela sociedade. O Humberto está dizendo que tá há 23 anos aguardando essas mudanças. Pois é, Humberto, eu tô há 10. Mas a gente não desiste, porque somos brasileiros
e não desistimos nunca. Então, gente, vamos parar de ficar fazendo lei, de dar nome de rua, de dar título, de o dia do papagaio amarelo, o dia do periquito não sei o que, o dia do youtuber. Sabia que tem até dia do youtuber agora. Nada de errado em você criar uma lei dando dia de, enfim, né, dia do youtuber, dia não sei do que, dia do... Não tem problema. Você fazer um dia de, né, uma homenagem para alguém, dar um título, não tem problema. Não estou fazendo crítica exatamente a esse tipo de projeto. Só que desde que isso não signifique, não seja a produção, a legislativa da Câmara. Desde que isso não seja responsável pela produção legislativa da Câmara. A gente não tem que ter um número muito... E mais de 80%, eu estava lendo um artigo outro dia, que falava que mais de 85%, acho que próximo de 90% da produção legislativa das câmaras municipais, que eles pesquisaram nesse artigo, é de projetos de dar nome de rua, de dar nome de prédios públicos, edifícios, de concessão de títulos e dias, né? Estabelecer dia disso, dia daquilo. Grande parte. Então, não tem problema você homenagear uma rua, dar o nome de alguém que foi importante para aquela cidade, para aquela comunidade, né? Só que assim, se você só fizer isso, o que isso vai impactar? O que significa para a cidade inteira a troca de um nome de rua? É só uma troca de placa. O que uma troca de placa vai ser tão importante para o resto da cidade? Tudo bem, pode ser para aquela família, significativo, poxa, foi homenageado, bacana, legal. Mas isso, como eu falei, mas isso não pode ser a produção, a maior parte do que se faz numa Câmara Municipal. É isso que a gente está questionando aqui. O Humberto está falando que a gente não vê uma lei inovadora no mundo jurídico. Exatamente, a gente não... Mas justamente por isso, será que a gente está precisando mesmo de leis? Falta a gente também olhar para outras coisas, como eu falei, né? De repente olhar para o que está acontecendo fora do Brasil. A gente precisa avançar, só que daí precisa ler em inglês, né? Daí fica mais difícil. Mas a gente precisa olhar para outras coisas acontecendo. A gente tem que parar de ficar olhando só para o nosso próprio umbigo, né? Então, assim, para a gente fechar, que já faz 45 minutos, eu falei que ia ser só 40 minutos essa live, eu quero começar a fazer umas lives mais enxutinhas daqui para frente, para falar o principal e ser mais objetivo, né? Mas eu me perco aqui nas minhas divagações. A gente não tem como criar leis de qualidade, parar de ficar criando lei de rua, nome de rua, de prédio, de título, dia do papagaio, não sei das quantas, se a gente não tiver a participação da sociedade na produção de leis, nessa função legislativa que é o assunto da live de hoje. A gente precisa ouvir as pessoas, ouvir o que realmente está pegando lá naquela comunidade, lá naquele cantinho, lá naquele bairro. O que está pegando? Quais são as dores, quais são as necessidades de verdade das pessoas? Mas não, às vezes passa um projeto na Câmara, os vereadores votam sem nem conhecer a vida daquelas pessoas. Então, para que a gente tem representante? É isso que se questiona, né? Se a gente tem representante que não me representa, para que eu quero legislativo? Então, a gente chegou nesse ponto que a gente está questionando a existência do legislativo por causa disso. Aí o vereador que mora no centro, que é de uma classe média alta, empresário, né, vereador, tá lá votando o projeto para decidir a vida de alguém que mora na periferia, que mora num lugar que não tem nem água encanada, que não tem banheiro, que aquelas famílias não têm banheiro dentro de casa, e aquele vereador que não faz nem ideia do que é essa realidade tá decidindo a vida dessas pessoas. Nada de errado a gente ter vereador empresário, tá? Tô falando da questão da representatividade, que a gente tá votando projetos sem ouvir essas pessoas, sem ouvir realmente a necessidade. Então aí é claro que vai sair lei descontextualizada, que vai sair lei que não vai dizer nada na vida dessas pessoas. Exatamente, eles votam simplesmente sem discutir, Humberto está certíssimo.
E é uma prática muito mais comum do que vocês imaginam, muito mais comum, né? Essa coisa de discutir, de aprovar leis sem ouvir a população. Então, gente, desculpem alguns desabafos, mas é porque a gente não tinha mais que estar discutindo isso, né, hoje em dia. A gente tinha que estar discutindo outras coisas, a gente tinha que estar discutindo inovação dos processos de trabalho, a gente tinha que estar discutindo, sei lá, processo legislativo digital, a gente tinha que estar falando em outras coisas, em inteligência artificial, no legislativo, né, enfim. Mas não, a gente está falando em falta de representatividade na produção de leis ainda. Obrigada a todos vocês pela paciência, por estarem aqui. Eu vou deixar essa live salva depois lá no meu canal do Telegram, para quem não pôde assistir aqui, para quem quiser assistir depois. Vou deixar também no YouTube, pra galera depois assistir. Tá bom? Deixa eu dar mais uma passadinha aqui nos comentários, ver se alguém falou mais alguma coisa. Enquanto não tiver vereador junto às pessoas, as leis não serão prioridades. É verdade, exatamente. Precisa também qualificação dos servidores. Muito bem, Humberto, qualificação dos servidores é fundamental. Mas, não mais, mas tão importante quanto a dos vereadores, porque muitas vezes não, né? São os servidores que estão ali dando suporte, são os servidores que estão ali trabalhando na elaboração dos projetos e fazendo todo o trâmite burocrático. E o vereador, a gente sabe que fica mais na parte política da coisa, né? E o servidor é que está ali fazendo com que as coisas aconteçam, com que as coisas realmente saiam do papel. Então a qualificação do servidor é fundamental e muita Câmara não investe nisso, não se preocupa com isso. Renato, isso é importante, a organização de ruas, porém as pessoas precisam de outros serviços, portanto ver a urgência das pessoas, concordo. Legal, Adriano, obrigada. Pior é o vereador achar que os veículos, máquinas ou equipamentos da Câmara devem ser usados em benefício próprio para fazer média com o eleitorado. Exatamente. E isso é seríssimo, né, gente? Porque isso se chama improbidade administrativa. Você usar recursos da instituição, da Câmara, do órgão que você pertence, seja você servidor, seja você vereador, isso é uma falha, sim, isso é improbidade administrativa. Você pode perder o cargo, você pode ser penalizado por isso, seja vereador, seja servidor. Uma caneta que você leva para sua casa da Câmara é improbidade administrativa. Pode configurar enriquecimento ilícito, porque você está usando um bem que é público para suas questões particulares, para o seu uso particular. E isso não pode. Então, uso de carro oficial, usar recursos próprios, recursos materiais, folha, caneta, coisas de trabalho, você retirar essas coisas do local de trabalho e levar para casa, né? Além de ter outros nomes também mais sérios, mas é improbidade administrativa. Deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa aqui. Gente, então é isso. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Deixa eu ver se alguém... Se eu ver, o médico falou, se eu ver, eu denuncio. É isso mesmo. E a gente vê e às vezes não denuncia, né? Porque tudo bem, uma caneta. O que é uma caneta? Mas quem tira uma caneta, tira R$1 milhão do orçamento. Não é verdade? Quem rouba rouba 1.000, rouba 1 milhão. Então é essa cultura que a gente precisa, é contra isso que a gente precisa lutar. Então é isso. Humberto vem trabalhar comigo em Itatinga. Humberto, recebendo propostas aí, mudar de Câmara. A Renata será nossa mentora. Com muito prazer serei a mentora tua mentora, Adriano. Gente, obrigada mais uma vez pelo papo, é muito bom estar aqui. Você poderia fazer uma live? A senhora não, né, Alan? Por favor. Podemos fazer uma live sobre improbidade, podemos trazer algum especialista sobre isso.
Podemos falar sim. Acho bem importante a gente falar sobre improbidade. Porque a gente acha que improbidade é só aquilo que salta aos olhos, que sai na mídia, né? Aquela coisa muito grave, muito escrachada. Não, gente. Nós podemos estar cometendo improbidade administrativa todos os dias, nos pequenos atos. E a gente acha que é só o outro que comete, a gente não. Nós não cometemos. Certo? Obrigada, meus amores, mais uma vez. Vou deixar a live no Telegram. Quem não entra no Telegram ainda, entre. Eu estou me organizando para começar a mandar áudios mais longos, falando de algum assunto referente ao legislativo, lógico, ali no Telegram, porque aqui no Stories às vezes não consigo, o vídeo fica mais difícil, também são bloquinhos de 15 segundos, aí tem que ficar cortando, tal, é mais difícil. Ali eu consigo soltar um áudio mais longo para vocês, quando eu quiser falar de algum assunto assim, mais, né, dar uma viajada ali, eu mando um áudio para vocês. Então entre no meu canal do Telegram, tá bom? Então assim a gente consegue ter vários meios de comunicação. Um beijo grande, boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau!